Nós já conversamos isso aqui, nós falamos algumas vezes e esse assunto a gente tocou aqui no nosso bate-papo e é um assunto que rende muito. Muito. Quando nós vamos falar da base salarial do funcionário e aquilo que ele de fato recebe. Verdade. Como que eu explico isso? O pessoal ainda mandou mais perguntinhas para a gente, querendo mais esclarecimentos, querendo mais informações sobre isso, porque eu vou lá e contrato e falo para o caseiro, eu vou te pagar 2.000. Sim. Aí, na minha cabeça, esses 2.000 estava incluso o sábado que ele vai trabalhar. Na cabeça dele, o sábado era extra. Sim. Como é que isso tem que ficar claro, Tiago? Isso, a nossa orientação é que na contratação, a gente já começa a estipular as determinadas coisas para ficar muito claro para ambas as partes. Nesse caso, por exemplo, quando eu contrato uma pessoa, eu pago o salário para ela. O salário é aquela contraprestação fixa. O cara vai, trabalha, despende o seu suor, a sua força física em prol do lucro do empregador. E para isso, o empregador paga o salário. Essa é a importância fixa. Agora, quando eu falo salário, eu não estou falando de salário mínimo. Não. Eu estou falando do salário base. Eu te contratei para ganhar 2.000, esse é seu salário base. Te contratei para ganhar 10.000, seu salário base. Te contratei para ganhar um salário mínimo, R$ 1.045 hoje. Te contratei para ganhar um piso da categoria e nós vamos entrar na convenção coletiva para saber qual que é o piso da categoria. Esse é o salário fixo. O que importa, na verdade, para efeitos de cálculo trabalhista é a remuneração. A remuneração, ela engloba o salário mais algumas situações que vão acontecendo durante esse contrato de trabalho. Por exemplo, você foi contratada para receber R$ 2.000, no entanto, a sua função vai te expor a um agente nocivo à saúde. Por exemplo, você vai passar veneno na lavoura. Isso é insalubridade. O perito vai lá e vai falar, o contato que você tem com esse agente é mínimo, é médio ou máximo. Você vai receber 10, 20 ou 40% a mais de adicional. Esse adicional, ele integra a sua remuneração. Então, na verdade, você não recebe 2.000, você recebe 2.000 mais o adicional. Eu pego isso e isso vai refletir em FGTS, INSS, 13º e todos esses direitos trabalhistas. Então, quer dizer, o adicional em insalubridade, ele também não é básico, não. Ele tem de acordo com o nível de exposição do risco. Justo. Por exemplo, eu trabalho em um ambiente com ruído excessivo. Tem um motor lá dentro do galpão que é um ruído excessivo. E aí o perito vai e fala assim, esse ruído é grau máximo. A pessoa que trabalha lá 8 horas por dia, 5 dias, 6 dias na semana, ela sai de lá com zumbido. Então, ela sai, parece que aquela história, assim, parece que ela está escutando aquela barulheira ainda. Não sai. Aí o que o perito fala? No entanto, se você usar um protetor auricular tão eficaz que elimina esse contato, você não faz jus mais ao adicional de insalubridade. Mas então eu não quero usar porque eu quero ganhar o adicional. E aí, o empregado tem essa opção? Não tem. Aí entra uma questão que justamente da gente está falando de diminuir riscos para o empregador. O empregador, quando ele está exercendo uma atividade que expõe o empregado à saúde, por exemplo, ele precisa fazer um estudo antes, que é aqueles LTCAT, PPRA, PCMOS, para saber se aquela atividade faz jus ou não a uma insalubridade, periculosidade, expõe o cara a risco ou não. E se tiver, ele vai falar assim, você tem que dar protetor auricular para ele, você tem que fiscalizar, e tudo isso o empregador atrai. Além dele dar propriamente, gratuitamente, o equipamento de proteção individual, cabe ao empregador fiscalizar o uso. Se pegar ele sem usar, um auditor fiscal, por exemplo, chegar lá na sua empresa, lá na sua fazenda, e a pessoa não está usando o EPI que deveria, o empregador é multado. E quando a gente está falando desses EPIs, certamente eu vou encontrar no mercado qualidade X e qualidade Y. Tem um nível, um padrão, porque vamos imaginar ali uma luva protetora, de repente é uma luva que rasga com muita facilidade. É preciso também verificar a qualidade desse equipamento que está sendo fornecido? Geralmente, a gente tem a portaria do Ministério do Trabalho e o perito que a gente contrata para fazer essa análise, ele vai dizer qual o EPI que é melhor para aquela determinada situação. Ele vai te recomendar e vai te indicar. Importante frisar
que os EPIs, geralmente, ele tem uma data de validade. Eu ia pedir isso agora. Eu preciso, talvez tenha uma pessoa cuidadoso, o empregador cuidadoso, vai dar uma máscara para o veneneiro. Uma máscara cara, mas muito eficiente. No entanto, ele esquece de olhar o prazo de validade. Talvez essa máscara não tenha uma durabilidade de 1 ano, talvez de 6 meses. Então a gente tem que ficar atento. Então essa máscara não é só pelo tempo de uso, é do tempo de fabricação, assim como um produto alimentício. Como um produto qualquer. E aí, como nós estamos falando de produto de segurança, ele tem que passar por essa vistoria constantemente, né? A gente tem que dar essa manutenção nos EPIs. É claro que tem EPIs que são descartáveis, por exemplo, uma luva, uma máscara simples, somente para evitar um contato. Aí, assim, você vai ter que uma renovação diária. Mas esses EPIs mais complexos, por exemplo, como um protetor auricular... Uma bota, aquelas galoches ali... Uma bota para a própria limpeza. A pessoa faz uma limpeza e o ambiente é muito escorregadio, você vai ter que fornecer uma bota. Essa bota tem um prazo de validade, sob pena da borracha ali ressecar. É importante que o empregador tenha um controle dessa data de vencimento, porque imagina que, de repente, o funcionário está lá com capacete, está com o macacão, as máscaras, e ele cuida, ele termina o uso, ele lava, põe para secar direitinho, então não tem mofo, não tem rasgado, não tem nada. Venceu. Mas está fora do prazo de validade. O empregador, Fabíola, ele assume todos os riscos da atividade. Eu não tenho desculpa. Não tem desculpa. E aí o que acontece? Eu friso aqui, a pessoa precisa usar o EPI, eu vou entregar, faço uma ficha de entrega de EPI, Fabíola, toma aqui seu EPI, tudo bem? Protocolo que descreve tudo. Tudo. E eu oriento que faça tipo como um diário, uma anotação de entrega diária, uma fiscalização diária. O rapaz está usando, ele está mexendo com veneno, ele está usando, bababá. O EPI X vence em tal mês, então a gente precisa ter esse cuidado. Quem vai fazer esse cuidado, geralmente, é um técnico de segurança e medicina do trabalho. Você contrata, ele vai fazer uma análise e vai fazer toda essa política, essa vistoria de saber se esses EPIs estão ou não estão de acordo com o que as normas regulamentares exigem. Agora, deixa eu fazer aquelas perguntas leigas aqui, né? Porque imagina assim, nas propriedades com um número maior de funcionários, eu tenho um encarregado, que aí esse relatório diário, esse encarregado vai fazendo ali, inclusive registrando para uma eventual reclamação para com esse empregado que não está usando. Aí você falou do técnico de segurança do trabalho. Uhum. A partir de quantos funcionários que tem esse técnico, ou aquela fazenda com um número menor de funcionários, ela tem esse técnico também? Tem uma exigência? Não, como é que é? Na verdade, o técnico é um prestador de serviço, ele não precisa ser necessariamente um funcionário. A gente tem várias empresas aí que prestam esse tipo de serviço. Então, assim, a orientação é de que de 4 em 4 meses façam um laudo, uma vistoria. Não precisaria nem ser mensalmente. Não precisa ser, porque aí ele já vai saber e já vai estar passando essa orientação para o empregador. Então, assim, é aquilo que a gente sempre está frisando, trabalhar na prevenção. Você tem uso de EPI? Vamos buscar lá uma empresa de segurança e medicina do trabalho, ela faz um laudo periódico, seja de 6 em 6 meses, dependendo da atividade, a gente reduz um pouco esse prazo de uma vistoria para a outra. Mas é interessante a gente manter esse cuidado. Fabíola, me permite falar uma coisa que também é uma dor muito grande para o empregador rural, que é a questão do adicional de hora extra. O que é esse adicional? Por exemplo, a lei fala que eu posso trabalhar 8 horas diárias. Se eu trabalhar 9, eu recebo 1 hora extra, certo? Ocorre que, se essa pessoa, esse empregado, trabalha em jornada extraordinária, habitualmente, isso vira um adicional. Ou seja, eu vou mensurar quantas horas extras ele tem, integra a remuneração e vai refletir nas demais verbas. O que eu queria chamar a atenção, sobretudo depois da vigência da reforma trabalhista, o empregador, o produtor rural, ele pode fazer um contrato individual com o empregado de compensação dessas horas. Exemplo, eu faço um banco de horas na minha empresa, na minha fazenda. Na época da safra, eu preciso que esse pessoal trabalhe ali 10 horas por dia. Na entre safra,
Não Ele tem trabalha serviço. 4, 6 horas por dia e está tudo bem. Eu não falo de pagamento de horas extras. Eu apenas compenso. Eu posso dar uma semana de folga. Posso dar uma semana de folga, nós vamos compensar essa hora que ele trabalhou sobre a jornada. Isso eu preciso de um contrato escrito entre as partes. Então, assim, o produtor rural ele tem meios para estar desonerando a folha salarial e evitando riscos de reclamação trabalhista no eventual ruptura do contrato de trabalho. Esses riscos aí é que precisam ser cuidadosamente observados. Hoje, a gente tem visto uma preocupação maior em virtude de altas condenações que o produtor vem sofrendo ali no passado na Justiça do Trabalho. Então, hoje é uma preocupação. Esses produtores mais arrojados, mais modernos, eles têm feito esse trabalho como uma empresa urbana faz, uma empresa que quer andar em conformidade com a legislação. Então, assim, ele procura saber o que ele pode fazer na prevenção, para a gente não ter um problema no contencioso. Uma outra dica que eu faço é a própria questão, por exemplo, na safra. Como é um serviço de natureza transitória, o produtor rural ele pode fazer um contrato por prazo determinado. Fabelo, você quer trabalhar para mim? Eu vou precisar aqui de fevereiro, 70 dias. de fevereiro, final de janeiro até início de abril ali, eu vou precisar de 5 funcionários a mais aqui. Faz um contrato por prazo determinado, a CLT permite isso. Quando rescindir o contrato lá no final de abril, por exemplo, não tem surpresa para nenhuma das partes, não tem que falar de aviso prévio, não tem que falar de multa de 40% e está tudo certo. A gente começa a evitar problemas. E aí eu friso mais uma vez, apesar de não ser necessário, é muito importante a gente ter o contrato, discriminando qual que é a função de cada um, que EPI que vai usar. A gente já está aqui para encerrar, só para fixar, esse contrato não exime o registro em carteira. Não exime. Não é um contrato com prazo determinado ou registrado em carteira, porque às vezes a gente fala uma coisa e aí subentende outra. Não, senhores, ninguém está dispensando as anotações na carteira de trabalho. Ela permanece, vai ter recolhimento, o funcionário está resguardado pelo INSS para aposentadoria e etc. Veja um exemplo, para ficar claro. Por exemplo, no Natal, essas lojas de varejo precisam de um vendedor ou 2 vendedores, mas é um período muito mais curto, por exemplo, 10 dias. Esses 10 dias vai incidir INSS, FGTS. A única coisa quando a gente fala do contrato por prazo determinado é que não tem a surpresa no final, não é uma dispensa sem justa causa. Não vai incidir as multas, aviso prévio. Encerrou, está encerrado o período. Encerrou, está encerrado. Tiago, eu quero agradecer, nós já temos que encerrar, que o nosso prazo está esgotado. O assunto é muito gostoso e aí a gente vai trazer o Tiago mais vezes e depois nós vamos falar do adicional periculosidade, a diferença que tem de um e de outro e o que fazer para resguardar os dois lados. Porque não tem jeito do empregador sem empregado e empregado sem empregador. Justamente. Um abraço, obrigada. Eu que agradeço, sempre um prazer.